Muito bom dia, essa é a turma da 557. Eu estou aqui mais uma vez trazendo um tema interessantíssimo, super interessante para você e para agregar na sua vida, certo? Para transformar a sua vida, para liberar, né? Libertar você de algumas amarras, né? Algumas questões que estão na sua mente, algumas questões que estão talvez impedindo você de desenvolver, de crescer, de alcançar outros níveis e aproveitar, e talvez de aproveitar aquilo que está ao seu redor. Bom dia, Marli, né, mas sempre aqui comigo, sempre aqui. Então, ah, hoje nós vamos falar aqui sobre fé e ação. Esse tema aqui é um tema muito importante, muito, né, como todos, na verdade, que eu trago aqui. E eu quero te parabenizar, porque se você está aqui a esse horário, às 5h57, antes das 6 da manhã, é sinal que você já está construindo, você está fazendo algo diferente na sua vida, algo que muitos, né, enquanto muitos estão dormindo, você já está nativa. Então, parabéns por isso aí, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua atitude. Então, falando sobre fé e ação, liberando o poder do céu em sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre uma combinação que libera o poder de Deus na sua vida, porque a fé e ação, porque fé e ação, né, certo? Então, a fé sem movimento é estagnação, certo? A fé sem movimento é estagnação. Então, mas quando você alinha sua fé com atitudes concretas, o impossível pode se tornar realidade. E eu quero te desafiar a você escrever aqui de onde você está falando, onde você, qual cidade, qual país você está falando, e para que eu saiba aqui de onde você está falando, certo? Então, por que que a fé sem ação ela não funciona? Por que que a fé sem ação ela não funciona? Ó, a fé ela é um ponto de partida, mas a ação ela é o que materializa o milagre em verdade, né? Então muitas pessoas elas oram, elas esperam, mas não se movem. Então Deus ele age quando você age, mas quando você age em fé, certo? Então a fé sem obras ela é morta. Ou seja, quando você tem um projeto, imagina que você tem ali um projeto e ele ainda não está no papel, ele está na sua mente. Você planeja, planeja, planeja muitas coisas, mas não torna isso real, não coloca isso em prática. Então, quando você faz isso, é a mesma coisa que você ter a fé, ou seja, você tem um projeto, mas quando você não age, você não coloca isso em prática, não tira isso da mente, não tira isso do papel, ela é morta, né? Como alguns dizem que nos cemitérios é onde estão o metro quadrado mais caro do mundo, porque ali estão sonhos que valem milhões, bilhões, talvez até trilhões, mas que nunca foram tirados do papel. Então, a fé, ela é como esses projetos. Por isso que aqui nesse texto bíblico diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, um exemplo que eu quero te dar é o seguinte: a mulher do fluxo de sangue, ela não ficou esperando, ela tocou em Jesus, ela foi curada, a fé dela teve movimento e o poder foi liberado, ou seja, ela creu, mas ela também foi atrás e agiu. Então, isso aí foi liberado sobre a vida dela. Então, eu quero desafiar você a comentar aqui, ó, deixa aqui no comentário, eu ajo com fé, eu ajo com fé. Se você está pronto para unir a sua fé com ações, ações que transformam a sua vida de maneira geral. Então, escreve aqui, eu ajo com fé. E bom, eu quero compartilhar aqui 3 princípios bíblicos para unir a fé. Unir a fé à ação, ou unir a fé e a ação, certo? Então é o seguinte, primeiro dos 3 princípios bíblicos é Deus ele age quando você se move. Deus ele age quando você se move. A fé não é simplesmente não é simplesmente só acreditar, é agir como se a promessa já fosse liberada. A fé não é, ela é o firme fundamento, né? O fundamento das coisas que não existem. Mas a fé você age não como se as coisas fossem acontecer, mas você age como se elas já tivessem acontecido. Então, como se a promessa já fosse realidade. Então, um versículo, né, uma referência bíblica é o quê?
tudo é possível ao que crê. Então, identifique uma área que você tem esperado passivamente e dê um passo prático em direção ao seu milagre. E a fé, ela gera milagres, né? Mas a fé com ação, ela gera, a fé com ação gera milagres, né? Então, segundo princípio aqui que eu quero compartilhar com você é o seguinte: o primeiro foi Deus age quando você se move, né? Porque os céus, na realidade, ele não se move necessariamente pela sua necessidade. Porque se movesse pela sua necessidade, existem muitas pessoas que têm necessidade, e se fosse simplesmente por necessidade, as necessidades seriam supridas. Mas, na realidade, os céus eles se movem pela fé. Quanto mais fé a gente tem, mais milagres vão acontecer na nossa vida. Não por necessidade, mas por fé. Então, primeiro Deus age quando você se move. E o segundo princípio bíblico para você unir a sua fé e ação é o seguinte: a obediência ativa e desbloqueia promessas. A obediência ativa e desbloqueia promessas. Então, Deus honra a obediência. Quando você age de acordo com a palavra, quando você age de acordo com tudo aquilo que está escrito, o céu ele se move a seu favor. Então, Deus ele honra realmente a obediência. Quando você obedece, fala: puxa, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer por obediência, vou fazer por honra, vou fazer por amor a Deus. Quando você faz isso, a obediência, Deus honra isso. Então, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, ou seja, comerás o melhor dessa terra. E uma ação prática para justamente que você pratique, né, a obediência na sua vida é justamente o quê? Se perguntar: qual instrução de Deus eu preciso obedecer diretamente, né? E haja em direção a isso aí hoje mesmo, porque muitas vezes algo não está acontecendo na nossa vida porque a gente não está seguindo uma instrução. O que Deus falou para Abraão? Falou: Abraão, sai da tua terra, sai da casa de teus pais, sai da tua parentela. O que Abraão fez? E vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o que Abraão fez? Ele saiu da casa dele, saiu da terra dele, mas levou a parentela junto. Então, ele passou um bom tempo em um determinado lugar sem receber, digamos assim, a bênção. Mas a partir do momento que ele teve já desavenças com o sobrinho dele, ele falou assim: melhor a gente se separar. Então, quando eles se separaram, Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha para os seus pés. E Abraão olhou para os pés e ele falou: esse lugar que você está pisando é a terra que eu te prometi. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que ele recebeu 4 instruções. Ele falou: sai da casa dos teus pais, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da casa dos pais, saiu da terra dele, foi para a terra, foi em direção aonde Deus estava direcionando ele, mas ele levou o sobrinho, então ele não saiu da parentela, então ele não cumpriu um dos princípios. Então, o princípio da obediência, que é o segundo princípio aqui de 3, né? O princípio da obediência, a ação prática que eu recomendo para você é o seguinte: se pergunte qual instrução de Deus que você precisa obedecer imediatamente para agir hoje em direção, não simplesmente em direção à fé, mas em direção ao seu milagre, certo? Então, segundo princípio, primeiro aqui, Deus age quando você se move. O segundo, a obediência ativa e desbloqueia promessas. E o terceiro é persevere até ver os resultados, ou persevere até ver o resultado. Por quê? Muitas vezes nós estamos agindo, estamos obedecendo, mas acabamos não perseverando, ou seja, desanimando, né? Porque a palavra fala para a gente não desanimar, né? Permanecer sem desanimar. Então, perseverar até ver o resultado. Esse é o terceiro princípio. Esse é o terceiro princípio bíblico aqui para você unir a fé à ação, unir a fé e a ação, na realidade, né? Então, muitas vezes o milagre, ele vem no processo, no dia a dia. Então, não desista antes do tempo, né? Não nos cansemos de fazer o bem, é isso aqui que eu estava falando agora. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo, ou no seu tempo, ceifaremos, mas o quê? Se não houvermos desfalecido, ou seja, se não houvermos desanimado.
Então, a perseverança, ela está alinhada não simplesmente ao ânimo, mas quando você não se entrega ao desânimo. Então, se a gente não desanimar, nós vamos escolher o melhor dessa terra, certo? Então, uma ação prática para a gente perseverar, conseguir manter essa perseverança, é escolher uma área em que você precisa, na realidade, perseverar. Você sabe ou você talvez não saiba, mas você está observando ali e você observa que você precisa perseverar mais. E o que eu recomendo para você? Declara o quê? Eu continuo até ver a promessa se cumprir. Eu não vou parar enquanto eu não ver a promessa se cumprir. Essa é a perseverança, você não desistir, permanecer. Está muito alinhado a permanecer. Então, perseverança é a terceira chave para a sua fé e ação. E quais são os três inimigos da nossa fé? Quais são os três inimigos da nossa fé em ação, da ação pela nossa fé? O primeiro deles é o medo, né? O medo é a insegurança, temor, ou seja, o medo ele paralisa as nossas decisões, ele nos impede de avançar. Então, quando a gente tem medo de algo, geralmente é por o medo ele está dentro de nós, o medo ele não vem de fora, geralmente ele vem de dentro da gente. Por quê? Por alguma brecha, alguma situação que você possa ter deixado em aberto ali. Então, três inimigos da fé e da ação. Fé em ação o primeiro deles, medo. O segundo deles é a dúvida. Né? A dúvida é o quê? Incerteza, que está altamente ligado ao medo, mas não é medo, mas é a dúvida, incerteza. Porque quando você desacredita o que Deus já declarou sobre você, você justamente fica na dúvida. E Deus não é Deus de dúvida, Ele não é um Deus de dúvida. Então, segundo inimigo da nossa fé em ação é a dúvida. E o terceiro é a procrastinação. A procrastinação é o quê? É você deixar para depois aquilo que Deus quer fazer agora. E você deixar algo para depois não é procrastinação, na primeira vez. Na segunda vez, já começa a ficar perto, mas talvez ainda não seja procrastinação. Mas quando você adia 2, 3, 4, 5 vezes, aí se torna procrastinação. Só que mais do que a procrastinação, naquilo que nós temos na nossa vida, naquela promessa que nós temos na nossa vida, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, é deixar para depois aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então a procrastinação é o terceiro inimigo da fé, o terceiro inimigo da nossa fé em ação. Bom dia, Motiva Menezes, mandou aqui para nós, legal. Então o terceiro inimigo da fé em ação é a procrastinação, certo? Que é o quê? Deixar para depois aquilo que Deus quer fazer agora na sua vida, aquilo que Deus quer fazer agora na minha vida. Então, uma ação prática para tudo isso aí é o quê? Escreva três ações concretas que você, na verdade, você precisa tomar em fé nos próximos dias. Não simplesmente tomar uma decisão, não simplesmente falar, não, vou fazer algo, mas três ações concretas, três coisas que você realmente precisa fazer para que você, ou seja, para tomar em fé essas decisões nos próximos dias e declare essas decisões, essas ações diariamente. Não só tome a decisão, escreva e declare diariamente: a minha fé tem movimento. Declare diariamente: eu avanço no propósito de Deus. Declare que a fé é agir como se as coisas já tivessem acontecido. Declare isso diariamente. E eu quero relembrar você que essa aqui é a turma da 557. De segunda a sexta estou aqui nesse horário trazendo mensagens importantíssimas para você, muito práticas na sua vida, certo? E eu quero desafiar você a comentar aqui, deixa aqui no comentário de qual cidade você está falando, para que eu saiba aqui e tenha certeza de onde você está falando, não somente do Brasil, mas talvez de fora do Brasil. Então é o seguinte, a fé, ela não é passividade. Fé não é passividade. Existe fé ativa e se pode ser chamada de fé passiva, né? Seria algo que você não age necessariamente. Eu acredito, mas eu não ajo em relação a isso. Eu acredito que
eu vou conseguir um melhor trabalho, mas eu não vou atrás desse trabalho. Eu acredito que eu vou ter um bom relacionamento, mas eu não faço nada por esse relacionamento. Então, quando você acredita em algo e você não age em direção a esse algo, é uma fé passiva, se é que pode ser chamada assim. Porque, na realidade, a fé, ela é ativa, certo? A fé, na realidade, ela é um movimento. A fé, quando você crê, você age. Quando você crê, você libera o poder do céu na sua vida. Então, a questão é agir juntamente com a sua fé. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Um projeto sem ação é um projeto morto. Um projeto sem ser colocado em prática, ele é inválido, ele é nulo. Então, a fé, ela não é passividade. A fé, ela é atividade. Ela é ativa. A fé só tem fundamento, ela só tem base, só tem funcionalidade se você agir, se você ativar. Então, se pode ser chamado de uma fé passiva, na verdade você tem que transformar em uma fé ativa. E isso aí que vai fazer toda a diferença. Então, o Marli de Foz do Iguaçu, aqui, minha conterrânea, está aqui na minha cidade natal. Eu falo aqui de Foz do Iguaçu. Então, eu quero dizer para você que na próxima live, que é amanhã, a gente vai falar sobre um tema poderoso, que é como vencer a autossabotagem e alcançar o próximo nível. O próximo nível do quê? Daquilo que você quer atingir. Porque quando você trabalha com princípios, não importa o que seja, ele não é algo especificamente técnico ou específico para um tema. Princípios, eles se adaptam, não se adaptam, mas eles servem em todas as áreas das nossas vidas. Então, como vencer a autossabotagem e alcançar o próximo nível? Então, não perca amanhã, às 5h57 aqui. E eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa alinhar fé com ação, né? Então, envie isso aqui para aquela pessoa que precisa receber essa palavra. Olha aqui, ó, o Motiva Menezes lá de Pindamonhangaba, Leandro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uau, maravilha! Motiva Menezes falou, quem tem fé se movimenta. Uau, corretíssimo. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Ter fé ativa, uma fé de movimento, uma fé que gera reação. Não uma fé simplesmente reativa, mas uma fé ativa que gera reação, certo? Então, essa é a turma da 557 e eu quero encerrar hoje aqui declarando para você que você tem um dia abençoadíssimo, um dia cheio de prosperidade, que tudo que você toque, você tenha êxito, certo? Deus abençoe você e nos vemos amanhã às 5h57 aqui nessa turma. Um abraço!